Irmãos, nós vamos passar para a nossa meditação na palavra nesse instante. Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 14. Como já fizemos algumas vezes durante essa exposição de Juízes, hoje o texto será um pouco longo, mas lendo com calma e com atenção, creio que será possível absorvermos bastante da verdade do Senhor das Escrituras. Nós vamos ler o livro de Juízes no capítulo 14 e leremos, na verdade, dois capítulos, 14 e 15. A história de Sansão é uma história longa, ocupa aí 4 ou 5 capítulos, então nós vamos ter que pegar um texto maior para não espaçarmos muito e tornarmos muito longo, até porque a narrativa é longa não por acaso. Não é como no caso dos evangelhos ou das cartas, que as perícopes são pequenas, mas partir uma perícope no meio pode prejudicar um pouco a nossa boa compreensão. Livro dos Juízes, capítulos 14 e 15. Eu farei a leitura, os irmãos podem permanecer assentados e vamos ler a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 14 e 15. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 13 nós lemos o início da história de Sansão, mas onde Sansão ainda não é um personagem. Ainda o anjo, a mãe, o pai, tudo isso acontecendo, a promessa da sua vinda, mas é agora que ele vai se tornar um personagem mesmo na história do livro de Juízes. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, e eu peço aos irmãos atenção a essa expressão que vai acontecer algumas vezes. Vou ler novamente o versículo 6. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou, o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se, nos 7 dias das bodas, mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puder declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então ele disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar,
e ainda não o declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto a importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e suas vestes festivais, deu-os aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal para ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram ele, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós, ó Deus, precisamos e carecemos da graça do Senhor
para sermos transformados por ela. O nosso desejo, ó Deus, é que essa narrativa, que de maneira sobrenatural aconteceu e que de maneira sobrenatural o Senhor preservou até nós, até os nossos dias, não seja para nós apenas uma boa história, mas seja história de salvação. Seja, ó Deus, ferramenta nas tuas mãos para moldar o nosso coração. Nós pedimos e clamamos ao teu Espírito Santo, que encha o nosso coração de sabedoria, de entendimento, para ouvirmos a tua palavra, crermos na tua palavra e sermos transformados pela tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, será que dá para a gente entender Deus? Nós nos deparamos com algumas passagens, alguns acontecimentos, que fica muito difícil da gente entender Deus. Eu creio que muitos irmãos aqui conhecem aquela música, eu já citei aqui outras vezes, aquela música que diz que ninguém entende Deus, né? Ninguém explica Deus, como é que é? Do judeu ao ateu, sei lá, do cristão ao ateu, ninguém explica Deus. Será que essa música está certa? Porque, irmãos, olha, nós nos colocamos diante de textos como esses, em que a gente vê coisas terríveis acontecendo. Nós lemos aqui esse texto, e nós temos crianças aqui na igreja, mas se isso fosse num filme, talvez a gente não deixaria as crianças assistirem. Nós vemos coisas terríveis e a mão de Deus conduzindo todas essas coisas. Mas não é a mão de Deus conduzindo de maneira indireta, como nós vimos hoje na escola dominical no livro de Esther. É a mão de Deus direta e objetivamente fazendo essas coisas. É muito difícil entender a Deus, os caminhos que Ele toma, as coisas que Ele faz. Deus pode curar e não cura. Deus pode livrar do mal e não livra, muitas vezes, obviamente. Deus pode fazer prosperar e não faz. Deus domina sobre toda a criação, permite catástrofes. Deus preserva a vida e Deus manda matar. Deus é amor, mas lança pecadores no inferno. Deus ouve orações e não responde. Deus manda oferecer a outra face, mas também manda comprar uma espada. Deus diz que o mundo jaz no maligno e nos manda obedecer em autoridades ímpias. Irmãos, é muito difícil de nós compreendermos a forma de Deus agir. E quando nós vemos textos como esse, eles podem talvez colocar algumas interrogações na nossa cabeça, que talvez já tenham centenas delas, a partir de perceber coisas horríveis que são feitas pelas mãos do Senhor. Nós lemos aqui 2 capítulos, uma longa narrativa, mas que vai nos ensinar muito sobre a ação do Senhor. E eu creio que ao final nós vamos entender por que Deus age da maneira como Ele age em muitas situações. Eu não tenho jamais a pretensão de falar que ao final nós vamos entender tudo sobre Deus, e nem como Deus age em todas as situações. Mas existem situações que parecem conflitar com quem Deus é, mas que se nós nos atentarmos àquilo que a Bíblia nos diz e a revelação de Deus sobre si mesmo, nós vamos conhecer um pouco mais a Deus. Esse texto nos mostra agora Sansão como de fato o personagem da narrativa, a personagem principal. Nos apresenta uma segunda mulher na vida de Sansão, porque a vida de Sansão é composta, a sua narrativa, de 4 mulheres fundamentais para a história: a sua mãe, a sua esposa, uma prostituta, e Dalila. Então 4 mulheres, essa é a segunda envolvida na vida de Sansão. E o texto é muito conhecido, esse texto, pelo enigma de Sansão, né? Todos nós aqui, principalmente quem cresceu na igreja, desde pequeno aprende esse enigma. Mas na verdade, o texto todo é um enigma. Não é só o que Sansão fala que é um enigma, mas o texto é misterioso, nesse sentido de nós termos que fazer como aqueles 30 homens, temos que quebrar a cabeça para entender algumas coisas nesse texto. Por exemplo, como um homem desse é juiz em Israel?
Irmãos, como eu já falei semana passada, talvez não tenha um homem pior no livro de Juízes do que Sansão. Um dos juízes, obviamente, né? Como que esse homem é juiz em Israel? Mas tem um outro enigma nesse texto. Como que o Espírito de Deus capacita esse homem? Por 3 vezes no texto que nós lemos, em toda a história acontece 4 ou 5 vezes, mas nesse texto que nós lemos, 3 vezes o Espírito Santo se apossa de Sansão. Isso é um enigma para nós, um homem que faz coisas terríveis. Como é o plano de Deus contra os inimigos de Israel? Na verdade, quando Sansão apresenta um enigma, o narrador e o escritor desse livro está usando todo o texto como um enigma, para mostrar aquilo que o texto é. Nesse texto, irmãos, a ação do Espírito na vida de Sansão se torna mais clara, e na verdade esse é o foco da narrativa. O foco que nós encontraremos no texto são as vezes em que o Espírito se apossou de Sansão e por que ele fez isso, e o que estava em torno disso. Por isso, eu gostaria que nós gastássemos alguns poucos minutos, só para nós entendermos aqui como é essa possessão do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo na narrativa bíblica, tomar alguém ou possuir alguém, é diferente do Espírito Santo habitar alguém. São 2 coisas diferentes, e às vezes essa diferença é que causa alguma confusão, quando a gente acha que o Espírito Santo estava apenas no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Quando nós falamos de habitação do Espírito Santo, nós estamos falando daquele pecador que crê em Deus, e o Espírito Santo então é enviado a habitar nele como um selo de que ele pertence ao Senhor. Essa habitação é perene e essa habitação é permanente. Mas essa habitação, ela não nos capacita a fazermos coisas extraordinárias. Todos nós aqui que cremos no Senhor Jesus somos habitação do Espírito Santo. No entanto, nenhum de nós aqui conseguiria rasgar um leão pelo meio. Nós não fazemos coisas extraordinárias por ação do Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra a possessão do Espírito Santo, o que é uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo para que os homens façam alguma coisa. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando homens eram cheios do Espírito para profetizar, homens eram cheios do Espírito para lutar, homens eram cheios do Espírito para governar, mas em determinado momento essa possessão do Espírito ou essa capacitação do Espírito era retirada. Nós vemos isso de maneira muito clara na vida de Saul. Saul foi possuído pelo Espírito, profetizou, mas o texto diz que nunca mais. Ele recebeu o Espírito, governou Israel, mas chegou um tempo em que Deus o rejeitou e o Espírito foi retirado dele. E ali ele parou de ter condições de governar Israel. Mas nós vemos isso no Novo Testamento também. Nós vemos o Espírito Santo enchendo as pessoas para pregar, profetizar, fazer sinais. Nós vemos Pedro no seu discurso em Atos capítulo 2, o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo, ou seja, ali não é tão somente que ele pregou como um cristão ou como um apóstolo, mas que naquele momento específico o Espírito Santo capacitou Pedro de maneira extraordinária para falar de maneira maravilhosa das obras do Senhor, a ponto de as pessoas se surpreenderem de ser Pedro falando, porque ele era um homem iletrado. Então, irmãos, o que nós vemos no texto é a possessão do Espírito, o Espírito Santo tomar Sansão para fazer algumas coisas. Mas quando nós olhamos o texto de perto, parece que o Espírito Santo capacita Sansão a fazer coisas reprováveis. Parece que ele é fortalecido pelo Senhor para fazer coisas que o próprio Deus nos reprova hoje para fazer. E esse é o grande padrão que nós encontramos nesse texto, uma narrativa de acontecimentos e no final o Espírito Santo leva Sansão a fazer algumas coisas. Mas veja, na Bíblia existem aparentes contradições, não existem contradições. O Espírito Santo não capacitou Sansão a fazer algumas coisas pecaminosas. O Espírito Santo capacitou Sansão a fazer coisas que levariam Deus a concluir o seu plano de libertar o seu povo. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver 3 vezes em que o Espírito Santo fortaleceu a Sansão. E esse é o ponto central da nossa mensagem. E é o ponto central da narrativa. O que o Espírito Santo... Aliás, o que Sansão fez quando foi possuído pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Espírito Santo possuiu Sansão
para salvar a sua vida em meio ao pecado. O Espírito Santo possuiu Sansão para salvar a sua vida em meio ao pecado. Nós não vamos ler novamente, mas o capítulo 14, versículo 1 a 9, nos apresenta uma primeira situação na vida de Sansão. Sansão vai a Tímina, conhece uma das mulheres e quer casar com aquela mulher, uma das filhas dos filisteus. Aqui, é como eu falei semana passada, o domínio dos filisteus sobre Israel não era opressor, mas era influenciador. Eles viviam bem e a cultura e a religião dos filisteus sendo colocada sobre os israelitas. Então, ele vai até aquele lugar e arruma ali a esposa. Aqui nós temos um primeiro problema, que é o casamento de Sansão com uma das filhas da terra. Mas o problema aqui, que o autor nos traz, não é que ele coloca o foco nesse casamento em si como quebra da aliança. O problema está no versículo 3. Olha a última frase do versículo 3. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Aqui, a nossa tradução omitiu uma palavra que é muito importante para nosso entendimento, que se algum irmão aí tiver com a versão corrigida, vai perceber que essa palavra está lá. O que Sansão disse é, só esta agrada aos meus olhos. Veja, irmãos, ao escrever isso, o autor de Juízes faz um contraste com aquilo que agradava ao Senhor e aquilo que agradava aos homens. Veja que a todo momento, no livro de Juízes, o que o texto diz? O povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O povo fez aquilo que era mal diante do Senhor. E o que Sansão diz agora? O pai diz, no nosso povo não tem uma esposa? Ele diz, não, porque é essa que agrada aos meus olhos. Ou seja, o pecado e o mundanismo começam quando os nossos olhos substituem os olhos do Senhor. É aí que nós pecamos. Quando nós deixamos de enxergar as coisas ao nosso redor do ponto de vista de Deus. Quando nós deixamos de tomar as nossas decisões ou viver de acordo com aquilo que agrada a Deus, mas nós fazemos como os nossos olhos o filtro daquilo que devemos fazer e aquilo que nos agrada. Aí começa o pecado e o afastamento do Senhor. E há uma informação importante aqui, que o texto vai dizer que isso vinha do Senhor. Veja que a desobediência de Sansão, ela vinha do Senhor. Mas será que então o pecado de Sansão era culpa de Deus? Obviamente que não. Nós vimos hoje até pela manhã que a providência do Senhor, ela está inclusive nos nossos pecados. Estranho isso, né, irmãos? Na verdade, um enigma isso. Como que eu peco, sou responsável pelo meu pecado, mas o meu pecado está debaixo da providência de Deus? É isso mesmo. A Bíblia nos apresenta um Deus que é soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu controle, inclusive os nossos pecados. Isso não significa que nós podemos culpar a Deus pelas nossas falhas, porque diante deles somos responsáveis, como Sansão foi também, e como ele sofreu as consequências do seu pecado. Se nós temos um primeiro problema, que era ele pegar os seus olhos e fazer deles como filtro daquilo que deveria ser feito, nós vemos um segundo problema, que é a quebra da aliança na qual Deus colocou Sansão. Se os irmãos lembrarem do capítulo 13, nós vemos que Sansão ele era nazireu desde o seu nascimento e seria até a sua morte. E o nazireu tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Ele não podia comer nenhum fruto da videira, ele não podia tomar vinho, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia comer nada imundo. Olha o que nós vemos no versículo 4. Sansão está andando no meio das vinhas. O que Sansão estava fazendo no meio das vinhas, se ele não poderia sequer comer qualquer fruto da videira? Ele não poderia estar ali, mas ele quebra aquilo para o qual ele foi consagrado. E no versículo 8, nós vemos Sansão comendo algo impuro. Ele mata aquele animal e no cadáver o que acontece? As abelhas formam ali favos de mel. O mel em si não é impuro, mas por estar num cadáver, havia se tornado impuro e ele não podia comer aquilo. Ele toma, come e dá também ao seu pai e à sua mãe. Ou seja, Sansão era um juiz que desprezava a aliança de Deus, a consagração que o próprio Deus deu a ele de maneira deliberada. Mas aqui nós temos uma grande questão no texto. Ele estava indo se casar com uma mulher dos filisteus.
Ele estava no meio de uma vinha onde ele não deveria estar, mas veio um leão para cima dele e o Espírito de Deus se apossou dele. É interessante que na tradução corrigida diz: o Espírito Santo possantemente se apossou dele, ou seja, de maneira grandiosa o Espírito Santo encheu Sansão, ele pegou o leão e partiu pelo meio. O texto coloca até a gente numa situação difícil, né? Porque ele diz assim, ele partiu o leão no meio como se faz com um cabrito, como se partir um cabrito ao meio fosse fácil, né? Fosse mais fácil. Mas o que o texto diz é que aquilo que era feito normalmente por meio de ferramentas, de toda uma série de coisas, Sansão fez com as suas próprias mãos. Aquilo que era referência ao sacrifício, usando ferramentas adequadas, ele usou as próprias mãos, porque Deus, o Espírito do Senhor, o capacitou. Mas por que o Espírito de Deus o capacitou a matar aquele leão? Para preservar a sua vida, para ele ser salvo. Para ele ser salvo, aquele leão foi morto. Para ele continuar vivo, aquele leão morreu. Mas por que continuar vivo? Ele não merecia. Nós poderíamos pensar assim, ele estava no lugar errado, devia mesmo morrer. Mas veja, ele tinha algo a fazer, e ele ainda não tinha feito, e enquanto ele não fizesse, Deus não permitiria que ele morresse. O Senhor o consagrou a iniciar o livramento do povo de Israel. O Senhor consagrou Sansão para uma missão muito específica. Ele ainda tinha essa obra para fazer. Ele não morreria antes de cumprir a vontade de Deus. Assim, mesmo andando no pecado, mesmo fazendo o que não deveria, o Senhor preservou a sua vida para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida de Sansão. Meus irmãos, pode até ser difícil entender a Deus, pode até ser difícil compreender muitas coisas sobre Deus, mas essa face de Deus não é tão desconhecida de nós, não. Porque todos nós andávamos no pecado, todos nós andávamos em desobediência, e o Senhor nos resgatou de lá, e o Senhor nos tirou do pecado. Mas, mesmo depois de sermos salvos, mesmo depois de conhecermos o Evangelho, quantas vezes nós não andamos no pecado? Quantas vezes nós não andamos no meio das vinhas, sabendo que não devemos comer uva? Quantas vezes nós flertamos com o pecado? Quantas vezes nós andamos como os ímpios andam? Quantas vezes nós cobiçamos as coisas do mundo? Quantas vezes nós vivemos de maneira que deveríamos levar o Senhor a dar cabo de nós? Mas nós conhecemos muito bem o que é o Senhor agir com misericórdia e nos tirar e nos preservar a vida do meio do pecado. Nós podemos não entender muita coisa sobre Deus, mas nós entendemos o que é a misericórdia de Deus. Mas nós sabemos o que é a graça de Deus. De mesmo quando nós rejeitamos a consagração que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, vivemos longe do Evangelho, mas o Senhor nos livra, porque há um propósito do Senhor em todas as coisas, e enquanto o propósito do Senhor não se cumpre, as coisas não se encerram. É assim que as coisas funcionam na providência de Deus. Mas o texto continua, e a história continua, e o Espírito Santo encheu Sansão mais uma vez. Para quê? Para salvar a sua vida em meio ao mundo, em meio àquilo que infiltrava no meio do povo de Deus, em meio àquilo que maculava o povo santo de Deus. Ele estava lá no meio, mas o Senhor lhe preservou a vida. Irmãos, veja como Sansão era um homem ímpio aos olhos do Senhor. O texto diz, a partir do versículo 10 até o final do versículo 14, do capítulo 14, que Sansão deu uma festa junto aos filisteus. E nós sabemos muito bem que festa, principalmente no contexto judaico, é comunhão, é congraçamento. Então ele dá uma festa com os homens inimigos de Deus, tendo comunhão com eles. E Sansão oferece um enigma. Irmãos, não nos enganemos com aquilo que a gente pensa sobre Sansão. Sansão dá um enigma, talvez, para humilhar aqueles homens.
Sansão dá um enigma para sair ganhando alguma coisa daqueles homens. Mas mais do que isso, às vezes nós não percebemos, mas Sansão dá um enigma onde ele exalta o seu pecado. Onde o seu pecado, onde a quebra da aliança dele é motivo dele se exaltar sobre os ímpios. O pecado dele se torna algo em que ele vai usar para se congraçar com aqueles que não temem ao Senhor. Ou seja, ele tem orgulho do seu pecado. Ele se sente bem com aquilo que ele fez. E não é diferente conosco quando o pecado se torna uma maneira de satisfazer os nossos desejos e cobiças e o nosso orgulho. Quando nós fazemos coisas pecaminosas e nos orgulhamos delas. Aqueles homens, obviamente, eles não queriam ser humilhados por Sansão, então eles vão atrás da esposa de Sansão. E aí aquela mulher começa toda uma chantagem emocional com Sansão, cumprindo aquilo que Provérbios diz, né? A mulher que vai sendo como um gotejar constante. E ela foi, você não me ama, você me aborrece, você não gosta de mim, e começa a chorar, me conta. E Sansão demonstra como ele andava distante da lei do Senhor, porque ele confere aos pais uma importância muito maior do que a esposa. Eu não falei para o meu pai, para minha mãe, vou falar para você. E ela vai gotejando, até que ele não suporta mais, e ele conta para ela o significado do enigma. O que ela faz? Ela conta aqueles homens, e eles declaram para Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Irmão, sabe o que é isso? É o preço do pecado. O pecado tem seu preço. O desviar da aliança do Senhor, a gente costuma dizer, né? A conta chega. E para Sansão chegou. Porque agora ele estava sob a obrigação de arrumar 30 vestes festivais para aqueles homens, sob o risco de morrer, caso ele não cumprisse o seu juramento. Por causa do pecado, por causa do orgulho do seu pecado, por causa de exaltar o seu pecado sobre os ímpios, sobre os incrédulos, por causa de comungar com o mundo, agora a sua própria vida está em risco. Mas o que o texto diz? Que o Espírito de Deus se apodera possantemente de tal maneira de Sansão. E nós estamos tão acostumados com algumas histórias da Bíblia, que nós não pensamos em alguns detalhes. O Espírito do Senhor deu força para ele, ele fez o quê? Matou 30 homens que não tinham nada a ver com a história. Perceba isso, irmãos. O Espírito de Deus possuiu Sansão, ele foi a um lugar, matou aqueles 30 homens e fez o que depois? Roubou aqueles homens, para pegar as suas vestes e entregar aos homens que estavam na festa. Ele matou e roubou. Mas por que o Espírito fez dessa maneira? Mais uma vez, para preservar-lhe a vida. Veja, irmãos, não porque Sansão merecia, mas porque Sansão tinha algo a fazer pelas mãos do Senhor, e ele ainda não tinha feito, e enquanto ele não fizesse, ele não morreria. Para que a vida de Sansão fosse preservada, primeiro um leão foi morto, mas agora 30 homens foram mortos. Deus salvou a vida de Sansão e tirou da comunhão com os ímpios. O Senhor salvou a ele, mesmo quando ele tinha comunhão com aqueles que andavam longe do Senhor. Mais uma vez eu digo, talvez seja muito difícil entender a Deus, mas essa face de Deus aqui, talvez muitos de nós conheçamos. O fato de conhecermos ao Senhor, conhecermos a palavra de Deus, mas vivermos em comunhão com o mundo. Talvez muitos de nós sabemos o que é experimentar os dons celestiais, como Hebreus 6 vai dizer, e vivemos em comunhão, em congraçamento com o mundo. Talvez muitos de nós saibamos o que seja pecar e ter orgulho do seu pecado, usar o seu pecado de maneira a exaltar aquilo que é de maneira soberba. E talvez, obviamente, muitos de nós sabem o que é a conta do pecado chegar. É por isso que nós conhecemos essa face do Senhor,
que é nos livrar da morte, quando nós viramos as costas para Ele e abraçamos o mundo. Talvez muitos de nós aqui saibamos o que é isso, porque experimentamos isso. Talvez alguns de nós, eu não sei, o Senhor sabe, esteja precisando experimentar esse resgate do Senhor. Talvez alguns de nós, porventura, esteja abraçado com o mundo. Talvez alguns de nós esteja exaltando o seu próprio pecado, abraçado com o seu pecado, amando-o em vez de odiando. Mas o Senhor, Ele preserva a vida, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao mundo, mesmo em meio ao mundanismo. Aqueles que são do Senhor, o Senhor resgata. E essa face do Senhor não é difícil de entender, porque nós experimentamos isso. Nós conhecemos não apenas na teoria, mas na prática. É por isso, meus irmãos, que quantas coisas na nossa vida vão mal, e nós nos entristecemos, lamentamos, clamamos ao Senhor, mas não percebemos que muitas vezes é a mão do Senhor nos tirando da morte. Quantos locais nós saímos, às vezes um local de trabalho que a gente é mandado embora, uma escola que a gente sai, não dá conta de continuar, ficamos tristes, lamentamos, às vezes é o Senhor nos tirando do meio das más influências. Quantos relacionamentos que às vezes entramos, seja relacionamentos amorosos, seja de amizade, seja de qualquer outro tipo, que às vezes parece que vai tudo bem, mas o Senhor nos arranca desse relacionamento. Quantas vezes não é para nos preservar a vida? Quantas vezes não é para nos livrar do mal? Quantas vezes o Senhor não permite que coisas ruins aconteçam conosco para nos preservar? Meus irmãos, nós devemos conhecer o Senhor assim, porque Ele é assim. Ele livra o seu povo do mal. Ele livra o seu povo do pecado, de afastar-se dele. Ele salva o seu povo, assim como fez com Sansão. Eu tenho certeza que ninguém aqui nunca matou tantas pessoas quanto Sansão matou, né? Mas se o Senhor teve misericórdia dele, e se ele está na galeria dos homens da fé, de Hebreus, por que nós também não? Porque não foi por mérito dele, também não é por mérito nosso. É pela ação graciosa do Senhor em nos preservar a vida. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão mais uma vez. Para quê? Para salvar sua vida. Ele salvou Sansão quando ele estava andando no meio do pecado. Ele salvou Sansão quando ele estava no mundo. E agora ele salva Sansão dos seus inimigos. É o que nós vemos no capítulo 15. A história prossegue e ficando cada vez pior. A esposa de Sansão é dada a outro homem, mas não é um homem qualquer. É o seu companheiro mais próximo. Ele toma a esposa de Sansão como esposa, e o pai quer ali dar um jeitinho e dar outra esposa para ele. Mas algo agora acontece de maneira muito interessante, irmãos. Há uma ruptura desse congraçamento do povo de Israel com os filisteus. No momento em que Sansão se declara inocente, porque ele não havia agora feito o mal, mas o pai dela, nesse momento, aqueles dois povos que se davam em casamento, agora há uma ruptura, se tornam povos inimigos. É por isso que o anjo do Senhor diz que Sansão começaria a libertar o povo do Senhor. Ele não terminaria, mas ele começaria, porque começa a haver uma ruptura daqueles que têm uma aliança com o Senhor, daqueles que não têm. E essa aliança, ela é simbolizada aqui justamente pela aliança do casamento. Quando essa aliança é rompido também a comunhão do povo de Deus com os ímpios. O que acontece? A primeira vingança. E é muito importante nós entendermos aqui essas vinganças. A primeira vingança, Sansão pega raposas, e eu lembro, irmãos, vividamente, quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu era criança, e eu ficava imaginando aquelas raposas, e na minha mente tem direitinho aquilo que eu imaginava 30 anos atrás, Sansão amarrando aqueles rabos de raposa com tochas de fogo, 300 raposas, e soltando no meio da plantação de trigo. Imagina, os irmãos já viram quando nos canaviais eles colocam fogo, aquela coisa horrível de ver, né? Dá até medo. Imagina os filisteus vendo toda a plantação deles indo embora. Não tinha bombeiro para ligar, não tinha nada. Queimou tudo, aquilo que estava brotando, aquilo que estava para colher, aquilo que já tinha sido colhido, o sustento, a economia,
tudo dos filisteus foi destruído por causa de Sansão. Aqueles homens perguntam: quem fez isso? Foi Sansão, o genro lá do Timinita, porque ele deu a esposa dele para outro. Irmãos, sabe quando eu disse que o pecado cobra, né? O que eles falaram com aquela mulher que ia fazer se ela não perguntasse a Sansão qual era o enigma? Nós vamos queimar você e seu pai. O que acontece quando eles descobrem que era culpa deles? Queimaram ela e o pai, porque não tem como escapar. Irmãos, isso serve de ensino para nós. Tem um texto na Bíblia que diz assim: o teu pecado há de te encontrar. Não há como escapar dos olhos de Deus, não há como. Os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Não adianta a gente achar que o que a gente faz no computador só nós estamos vendo. Não adianta a gente achar que o que a gente faz no escritório da empresa quando está só nós estamos vendo. No trânsito ou na nossa mente. O nosso pecado há de nos encontrar. Meus irmãos, de vez em quando a gente vê aí algum escândalo na política surgindo, só de vez em quando, né? Alguma roubalheira, alguma coisa. Vocês já imaginaram quanta coisa nunca foi descoberta? Os irmãos já imaginaram quanto já foi desviado e ninguém nunca soube? Os irmãos já imaginaram quantos passaram pela história política do Brasil de todos os lados, roubando e roubando e roubando, e tem rua com o nome deles, tem estátua deles, porque nunca foram pegos? Meus irmãos, os olhos de Deus estão por todo lugar, e o pecado há de nos encontrar. É isso que aconteceu. O pecado daqueles dois os encontrou, e eles foram mortos, queimados, independente de quem tinha tacado fogo neles. Nós vimos então a segunda vingança de Sansão. Por terem matado a sua esposa e o seu sogro, o texto diz que ele efetuou grande carnificina. Ele matou muitos homens. Ele fez um arraso na terra dos filisteus. Aqui os filisteus deixam de lado o convívio bom que tinham com Israel, vão até Judá, 3.000 homens para prender Sansão. E os homens de Judá vão até Sansão e falam: Sansão, agora você fez o problema, você resolve. Não, pode me entregar para eles, pode me prender e me entregar. Aqui nós vemos a terceira vingança de Sansão. Ele queimou a plantação com as raposas, ele efetuou grande carnificina. Na terceira vingança, mais de 1.000 homens mortos. Mais um animal na cena, né? Já teve leão, já teve raposa, agora ele pega uma queixada de jumento fresca. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha um CD que chamava Louvor Rural. E nesse CD tinha uma música que falava assim: Sansão com uma queixada de jumento matou 1.000, imagina o que ele não faria com o jumento inteiro. Ia matar uns 20. Mas ele pega aquela queixada e mata 1.000 homens. Mas há uma diferença aqui nessa terceira vingança. Qual é a diferença entre tacar fogo na plantação, efetuar carnificina e matar os 1.000 homens? A diferença é que nessa terceira vingança, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor tomou posse de tal forma de Sansão, que ele matou aqueles homens. Veja, Deus não estava com ele quando ele queimou aquela plantação. Deus não estava com ele quando ele efetuou grande carnificina entre os filisteus, porque nesses momentos a sua vida não estava em risco. Mas quando a sua vida esteve em risco, contra aqueles inimigos, o Espírito do Senhor se apossou dele e livrou dos inimigos, e livrou daqueles homens. E para que a sua vida fosse preservada, mais de 1.000 homens morreram, para que ele não morresse, porque ele ainda tinha um propósito a cumprir nas mãos do Senhor. Essa face de Deus, meus irmãos, também pode ser conhecida. Deus salva aqueles que ele quer, destruindo os seus inimigos. E na verdade, aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, conhecem essa face de Deus. Porque para a nossa vida ser preservada, os nossos inimigos precisaram ser mortos. A morte, o pecado, o inferno e Satanás. E eles foram mortos, para que aqueles que creem em Jesus permaneçam vivos. Dessa maneira, nós podemos conhecer essa face de Deus também.
destruídos, todos os destruídos, os inimigos de Deus, para que dos seus inimigos, do poder deles, o povo de Deus seja retirado. Meus irmãos, o que esse texto está nos ensinando? Deus tinha um propósito muito bem definido para a vida de Sansão. Ele vai começar a libertar o povo de Israel, ponto. Ele foi consagrado do nascimento até a morte para isso, ponto. E a promessa de Deus é que ele faria isso, portanto, Deus não permitiria que alguma coisa acontecesse até que ele cumprisse o seu propósito. Havia risco de ser encontrado em meio ao pecado, mas Deus o livrou. Havia risco por andar em comunhão com os ímpios, mas Deus o livrou. Havia risco pelas mãos dos seus inimigos, mas Deus também o livrou. Não porque ele merecia, mas por causa da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Porque Deus disse que ele faria e nada atrapalharia os planos de Deus. Meus irmãos, não é a tarefa mais fácil do mundo conhecer a Deus. Não é tão simples assim entender esse enigma que Deus é. Mas também não é impossível conhecê-lo. Porque ele se revela como esse Deus que, quando tem um propósito, ele cumpre até o final. E nada arrebata das suas mãos aquilo que ele quer fazer. Se Deus quer salvar, meus irmãos, o pecado não é impedimento. O pecado não pode retirar alguém das mãos do Senhor. Nós não podemos olhar para alguém e pensar assim, esse aí não tem jeito, porque quando Deus quer salvar, Ele tira do pecado, não interessa. O decreto de Deus, a eleição do Senhor é maior do que o pecado. Quando Deus quer salvar, o mundo não é impedimento. Quando Deus quer salvar, o sistema mundano que nos afasta do Senhor e que tenta diariamente nos afastar, não é impedimento. Mesmo se nós nos afastarmos do Evangelho. Hoje, na hora do almoço, conversava ali com o Juliano falando sobre isso. A pessoa se afasta, se for do Senhor, o mundo não interessa. O Senhor traz de volta, o Senhor resgata, porque quando Ele quer salvar, Ele faz. Quando o Senhor quer salvar, os inimigos do povo de Deus não têm poder algum. Seja a morte, seja Satanás, seja o pecado, o Senhor resgata, porque o propósito é dEle, a glória é dEle. E meus irmãos, como que nós vemos isso de maneira clara aos nossos olhos? Pelo próprio libertador enviado por Deus. Não Sansão, mas Jesus. Veja quanta semelhança entre Sansão e Jesus. Veja quanta diferença entre Sansão e Jesus. Nascimentos miraculosos, consagração desde o ventre, um propósito muito bem definido. E quantas coisas foram feitas para que esse propósito não chegasse ao final. Herodes querendo matar todas as crianças, para que Jesus fosse morto. Satanás por trás disso, tentando interromper a linhagem messiânica. Mas Deus preserva o Senhor Jesus. Satanás tentando Jesus no deserto, para que ele caísse no pecado. Mas o Senhor Jesus, fortalecido pelo Espírito de Deus, resistindo ao pecado. E por fim, Jesus morto. Aos olhos de alguns, como nós falamos hoje pela manhã, parecia que a morte havia vencido, mas não havia, porque ele saiu da morte, porque ele saiu do túmulo, glorioso, ressurreto, tendo cumprido o propósito de Deus. E é assim, nada pôde segurar o Senhor Jesus, nem a morte, nem o túmulo, nem o inferno, nem Satanás. Se é assim com Jesus, é assim também com todos aqueles que lhe pertencem. Se é assim com Jesus, é assim conosco também. Meus irmãos, podemos andar em pecado. Podemos, não no sentido que é permitido, é possível. Podemos tomar as nossas decisões e andar longe do Senhor. Podemos manter os nossos pecados bem guardados no nosso coração. Isso não é bom. Isso nos afasta do Senhor, da comunhão com Deus. O pecado tem o seu preço, a conta chega. Mas meus irmãos, se nós estamos, porventura, estivermos andando em pecado, nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele nos resgata de lá. Ele nos salva do pecado. Ele nos livra do pecado. Nós
podemos viver nesse mundo que tenta estender os seus tentáculos em cima de nós de toda maneira, nos influenciar, nos conduzir, moldar a nossa mente, nos fazer andar segundo os padrões desse mundo. E pode ser que talvez estejamos andando mesmo. Pode ser que talvez a nossa mente esteja moldada por esse mundo. Pode ser que estejamos nos assentando na roda dos escarnecedores. Precisamos nos arrepender disso e clamar ao Senhor, porque Ele nos livra do mundo. Ele nos livra. Ele não permite que o mundo nos arranque das mãos do Senhor. Meus irmãos, e nós, ainda que nem sempre pensemos ou lembremos disso, nós temos muitos inimigos. Não estou falando de pessoas, nada disso. Nós temos o primeiro grande inimigo, Satanás, que nos tenta destruir diariamente, sem descanso, constantemente. Nós temos o mundo, nós temos a morte, tentando nos destruir. Mas, meus irmãos, nós temos um Deus, nós podemos clamar, que Ele nos livra, porque Ele livrou o nosso Senhor, Ele livrou o nosso cabeça, e Ele pode livrar o corpo também. Podemos clamar ao Senhor, porque a nossa vida não está nas mãos dos nossos inimigos, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Meus irmãos, não é muito simples entender a Deus, não é tão simples entender as ações de Deus, as permissões de Deus, algumas coisas que Ele faz, algumas coisas que Ele deixa de fazer. Não é tão simples assim, não é a tarefa mais fácil do mundo. Mas lembra que eu citei aquela música que ninguém explica Deus? Ela não está certa não, porque nós conhecemos a Deus. Podemos não conhecer tudo sobre Deus, podemos não entender todos os caminhos de Deus, mas nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos um Deus soberano que faz tudo como lhe agrada. Nós conhecemos um Deus fiel, que permanece fiel à sua palavra. Nós conhecemos um Deus misericordioso, que nos salva apesar de nós. Nós conhecemos um Deus amoroso, que para nos salvar enviou seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós. Nós conhecemos um Deus misericordioso, que nos preserva na salvação e na comunhão com Ele. Nós conhecemos um Deus santo, que odeia o pecado, inclusive o nosso pecado, mas por causa do nosso pecado, enviou Jesus, e de tão santo que é, matou o seu próprio Filho, para não ter que nos matar. Nós conhecemos esse Deus, dá para entender um pouco desse Deus, dá para explicar um pouquinho desse Deus, porque o pouquinho que nós temos à nossa disposição, é mais do que nós conseguimos imaginar, é mais do que nós conseguimos pensar. E é por isso que o Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus, porque nós temos toda a eternidade para conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, até não tem fim, porque o conhecimento de Deus é inesgotável. Meus irmãos, dá para conhecer a Deus, dá para entender a Deus, dá para explicar Deus, porque Jesus, o seu Filho, o revela a nós. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem perfeita de Deus. Quem vê a Ele, vê ao Pai. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós conhecemos a Deus e entendemos ao Senhor. Amém, irmãos?